Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma das nossas aulas de matemática. Hoje nossa aula de número 34. Vamos continuar falando sobre frações, certo? Na nossa última aula, nós aprendemos a comparar frações, né? Identificar aquela fração que é maior, a fração que é menor, ou quando elas são iguais, quando são equivalentes. Não foi isso? Você praticou e ficou aí na nossa última aula a atividade do nosso livro didático. Nós fizemos juntos a atividade da página 136, essa que está aí na tela, e eu pedi que vocês continuassem a atividade da página 137. E aí, vocês conseguiram responder essa atividade? Deu tudo certo? Eu comecei a questão 1, deixei a questão 2 da 136 para que vocês continuassem. Vamos retomar essas ideias e logo em seguida nós vamos aprender a como fazer a adição e a subtração com frações. Certo? Então vamos aí na questão 2. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Que fração indica as partes da figura que estão pintadas de? A parte vermelha. Qual é essa fração? Quantos pedacinhos nós temos aí vermelho? Nós temos 4 partes de 8, né? Então, forma a fração 4/8. Então, aqui no vermelho você vai colocar 4/8. Parte verde. Quantos pedacinhos verdes nós temos? Temos aí 3/8. Então, 3 partes de 8, 3/8. Vamos colocando. E parte roxo, quantos quadradinhos roxos nós temos? Apenas um. Então, uma parte de 8, 1/8. Muito bem. Item B. Que fração indica o total da tábua? Melhor dizendo, a parte da figura pintada de vermelho é maior ou menor que a parte da figura pintada de verde? Então, vamos olhar aí para a parte que está verde, para a parte que está pintada de vermelho. Quem é maior? A parte vermelha ou a parte verde? Então, a parte que está de vermelho, ela é maior que a parte verde. Então, nós vamos colocar aí a palavrinha maior. Muito bem. Item C. A parte da figura pintada de roxo é maior ou menor que a parte da figura pintada de verde? Olhando para a parte verde, olhando para a parte roxa, nós vamos ver aí que ela é menor, certo? Com certeza você que está em casa identificou aí observando a figura. Então, menor. Item D. Complete as afirmações abaixo com as frações que você indicou no item A. Então, agora nós vamos comparar. Nós vamos usar o sinal de maior. Sinal de menor, você vai lembrar aí a boquinha do jacaré, como nós aprendemos na nossa última aula. Certo? Então, aí nós temos que a fração 4/8, que é a fração que indica a parte vermelha, 4/8, é maior que 3/8. Certo? Então, nós vamos colocar 4/8 é maior que 3/8. E a fração 1/8, que é a parte roxa, 1/8 é menor que 3/8. Então, 1/8 menor que 3/8. Certo? Muito bem. Anote aí no seu livro, na página 136, se você ainda não anotou, se você não respondeu, responda agora e vamos juntos para a página 137. Veja, gente, aí nós não tivemos dificuldade nenhuma para responder essa atividade. Só mesmo olhando para a figura, olhando o tamanho da parte pintada de cada cor, nós conseguimos identificar qual é a parte maior, a parte menor. Certo? Vamos à página 137. Página 137, questão 3. Karina e seus 2 irmãos colecionam selos. Eles ganharam 32 selos de sua mãe e os dividiram da seguinte maneira. Karina ficou com 4/8 dos selos, Cássio ficou com 1/8 dos selos e Bruno ficou com 3/8 dos selos. Escreva a quantidade de selos com que cada um ficou. Então, Karina ficou com 16 selos, certo? Vamos colocar o 16.
espaço 16. Cássio ficou com 4 selos e Bruno ficou com 12 selos, certo? A parte correspondente aí à fração dessa quantidade, né, de 32 selos, nós já estudamos como fazemos esse cálculo, nós já aprendemos, né? Então, 4/8 de 32, você lembra? 32 dividido por 8, certo? E o resultado você multiplicaria pelo numerador, né? Fração de quantidade, nós já estudamos, resolvemos bastante atividades sobre isso, certo? Item B, quem ficou com mais selos? Quem ficou com menos selos? Então, quem ficou com mais selos foi a Karina e quem ficou com menos selos foi o Cássio, certo? Muito bem, vamos aí ao item C. Escreva em ordem decrescente as frações que representam a quantidade dos selos de cada um dos irmãos, certo? Que cada irmão ficou. Então, nós vimos aí 4/8, que é a parte da Karina. 4/8 de 32 é igual a 16, certo? 1/8 de 32, que é a parte do Cássio, 4 selos. E 3/8 de 32, que é a parte do Bruno, corresponde a 12 selos. Então, comparando aí com as quantidades, nós vamos identificar qual fração cada um representa, que fração será maior, que fração será menor. Então, nós vamos colocar em ordem decrescente, certo? Ou seja, do maior para o menor. Então, quem recebeu a maior quantidade foi Karina, certo? Então, a fração lá da Karina, 4/8. Então, essa fração será a maior fração. Então, vamos colocar aqui 4/8. Depois, nós temos aí Bruno com 12 selos. Qual é a fração que representa a quantidade do Bruno? 3/8. Então, coloquemos aqui 3/8. E, por fim, a quantidade aí que ficou com o Cássio, que foram 4 selos, referente aí à fração 1/8. Então, aí nós temos as 3 frações em ordem decrescente. Nós poderíamos até colocar aqui o sinal de maior ou de menor, certo? Para indicar que fração é maior. Vamos colocar o sinal de maior, abertura para a maior fração. Ok? Muito bem. Questão 4. Os retângulos abaixo têm o mesmo tamanho. Observe que cada retângulo está dividido em partes iguais. Escreva a fração do retângulo inteiro que representa a parte pintada de amarelo em cada caso. Então, no primeiro caso, nós temos aí ele dividido em 2 partes e nós pintamos uma parte. Forma a fração 1/2, correto? Muito bem. Aqui nós temos dividido em 3 partes e foi pintado uma parte. Então, nós temos 1/3, uma parte de 3. Aqui nós temos o retângulo dividido em 4 partes e pintamos uma parte. Então, nós temos 1/4, uma parte de 4. No último retângulo, nós temos ele dividido em 6 partes e pintamos uma parte. Então, nós temos a fração 1/6, certo? Então, agora nós vamos comparar usando os símbolos maior e menor. Então, nós temos 1/2 e 1/4. Olhando lá para o desenho, qual fração é maior, qual fração é menor? Vamos ver que lá 1/2, olha a parte que está pintada em 1/2 e a parte que está pintada lá 1/4. Então, nós já identificamos que 1/2 é maior que 1/4. Vamos colocar aqui o sinal de maior, lembrando a boquinha aberta sempre para a maior fração. 1/3 e 1/2. Olha aqui 1/3 e olha lá 1/2. Quem é maior? Quem você acha que é maior? Então, 1/3 é menor que 1/2, né? 1/2 nós identificamos aí que é uma parte maior. Então, vamos colocar 1/3 é menor que 1/2. Abertura para a fração maior. 1/2 e 1/6. Olha só, gente. 1/2 e 1/6. 1/2 maior que 1/6. 1/6 e 1/3. Quem é maior? 1/6 é menor que 1/3. 1/6 e 1/4. E agora, quem vai ser maior, quem vai ser menor? Observe aqui o quadradinho que representa 1/4, o quadradinho que representa 1/6. Então, 1/6 é menor que 1/4.
e 1/3 e 1/4. Quem é maior, quem é menor? 1/3 e 1/4. 1/3 é maior que 1/4, correto? Muito bem, já comparamos aí todas as frações usando o suporte da imagem. Mas se nós não tivéssemos aí essa imagem, com aquilo que você aprendeu na nossa última aula, você já ia conseguir responder essa questão, mesmo não tendo o suporte da imagem, porque você aprendeu aqui nas nossas aulas. Muito bem, meus queridos, agora nós vamos falar do nosso assunto de hoje, que é adição e subtração com frações. Certo? Vamos tomar aquele exemplo da pizza que nós já utilizamos em outras aulas. Certo? Vamos imaginar que a pizza foi dividida em 8 partes. Certo? E aí um colega comeu 2 fatias da pizza. Então ele comeu 2/8 da pizza. Certo? O outro colega que estava junto comeu 3 pedaços, 3 fatias de pizza. Então nós temos aqui 3/8. E eu quero saber quantos eles comeram juntos. Aí nós vamos precisar somar, não é isso? 2/8 e 3/8. E aí você vai me dizer quantos pedaços eles comeram juntos? 5 pedaços, 5 fatias de pizza. Então nós vamos constatar que eles comeram 5 fatias, 5 partes de 8, 5/8. Veja bem, nós aí fizemos uma adição de frações. Quando você vai somar frações, você observa o denominador. Para somar e subtrair frações, correto? Observe o denominador, o número que está embaixo. Eles precisam ser iguais. E aí você repete o denominador e faz a continha, a adição ou a subtração com os numeradores, como nós vimos aí. Vamos imaginar que 10/12 menos 5/12. Temos um inteiro que foi dividido em 12 partes, pegamos 10 partes, depois tiramos 5 partes, certo? Você já aprendeu, repete o de baixo, repete o denominador, faz a continha com quem está em cima. 10 menos 5, 5. É muito simples, certo? Mas vão aparecer aí situações em que os denominadores serão diferentes. E aí nós vamos encontrar frações equivalentes, vamos fazer pelo cálculo do MMC, que nós não vamos fazer agora, mas eu vou ensinar você a fazer procurando frações equivalentes. Como nós encontramos frações equivalentes de uma fração? Basta você multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, certo? Ou você pode fazer como nós já vimos na nossa última aula, certo? Vamos dizer que eu tenho aqui 2/3 mais 3/8. Melhor dizendo, 3/4. E aí, como nós vamos somar essas frações se elas não têm o mesmo denominador? Eu vou mostrar para você agora, mas esse é um conteúdo que nós vamos ver nas outras aulas, tá? Só vou mostrar agora para já aguçar a sua curiosidade, ok? Hoje nós vamos praticar somente quando os numeradores e os denominadores são iguais. Mas vamos lá. Então a gente pode fazer o seguinte, esses números que estão aqui embaixo, você pode multiplicar, certo? Então o novo denominador das frações agora vai ser o resultado dessa multiplicação. 3 vezes 4, 12. E aí vamos colocar aqui mais uma fração com o 12 embaixo. O 12 agora é o novo denominador. E nós vamos multiplicar cruzando daquela forma que eu mostrei para você na última aula. O numerador dessa fração com o denominador da segunda fração, certo? Ó, multiplica esse com esse e esse aqui com esse aqui. 2 e 4, 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 3, 9. Então nós temos agora 3, 8/12 e 9/12, que são frações equivalentes a essa aqui. As primeiras, elas representam a mesma parte do inteiro, ok? Então, 8/12 mais 9/12, você já aprendeu como é que faz essa continha? Repete o de baixo,
Soma o de cima, 8 mais 9, 17. 17 dozeavos. Ok? Muito bem, já praticamos? Então vamos para a nossa atividade. Hora da nossa atividade. Continuando aqui no livro didático, nós vamos para a página 138, onde nós vamos aí praticar a adição com as frações, certo? Do jeitinho que você aprendeu, considerando o mesmo denominador, que elas representam a mesma quantidade do inteiro. E nós vamos até a página 141, porque lá nós vamos ter aí as subtrações com as frações, certo? Vou iniciar com você e aí você dá continuidade quando terminar nossa aula. Combinado? Então vamos lá. Primeira questão. A mãe de Marina fez um pão para sua filha e os amigos comerem no lanche. Ela cortou o pão em 8 pedaços do mesmo tamanho. Observe a representação abaixo, que indica quantos pedaços do pão Marina e o amigo Júnior comeram. Essa figura representa a parte do pão que eu comi. Ela comeu uma fatia do pão. O amigo Júnior comeu 2 partes, certo? Então, quantos pedaços Marina comeu? Que fração do pão ela comeu? Marina comeu um pedaço do pão, uma fatia do pão. Então, você vai colocar aí que ela comeu uma fatia. E a fração que essa quantidade representa. O pão tem 8 pedaços e ela comeu um pedaço. Você já aprendeu. Essa fração é 1/8, uma parte de 8. Certo? Quantos pedaços o Júnior comeu? O Júnior comeu 2 fatias do pão. Então, ele comeu 2/8. Ok? Muito bem. E se nós quisermos somar para saber quantos eles comeram juntos? Então, nós vamos ter aí 1/8 mais 2/8, certo? Que é a quantidade total que eles comeram. Vai dar 3/8, né? Vou colocar aqui ao lado. 1/8 mais 2/8, a parte que cada um comeu. Então, eles comeram juntos 3/8, 3 pedaços do pão. Viu como é simples? Adição e subtração com frações, é o que nós aprendemos hoje. Você vai repetir o numerador e faz a continha. Você vai repetir o denominador e vai fazer a continha com os numeradores, com os números de cima, certo? Sempre assim. Mas isso precisa que os denominadores sejam iguais, ok? Sempre considerando a mesma parte do inteiro. Então, denominador sempre igual, aí você repete o denominador, faz a continha com os números que estão em cima, certo? Você pode dar continuidade fazendo aí essas páginas que eu indiquei, a página 139, certo? Bem tranquilo aí, super fácil de você fazer, tem o suporte da figura, tem as cores, é só você juntar e aí você não vai errar, eu tenho certeza. Agora você precisa praticar. Praticando, a gente vai aprendendo e vai ficando cada vez mais de posse do conteúdo que a gente está estudando, certo? Precisa praticar. Se não praticar, não vai aprender, tá bom? Então, posso confiar? Todo mundo vai fazer as atividades, página 139 até a página 141 lá com a subtração. É a mesma coisa. Repete o número de baixo e faz a continha só com os números de cima. Combinado? Então, na próxima aula a gente comenta e dá continuidade aqui aos nossos estudos. Meus queridos, um excelente dia para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a nossa próxima aula. Quem quer ouvir uma bela história, venha comigo e não se demore. Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá bem junto de mim. Olá, criançada! Bom dia! Hoje, na nossa contação de história, você vai ter que adivinhar a história que eu vou contar. Sabe por quê? Porque você vai ter que ler 3 imagens para adivinhar a história. Então, vem comigo.
A primeira história que eu vou te mostrar, você vai ter que adivinhar. Adivinhe só. Eram 3 irmãos, que um construiu a casa de tijolos, outro de palha, outro construiu a casa de madeira. Vou deixar para vocês descobrirem. Vão ter que acertar, mas não vai ser essa história hoje. Qual será a história? 3 imagens ou uma história? Gelo, neve. E a personagem comeu uma maçã. E tinha uma madrasta que ficava olhando no espelho, falando assim: espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Quem será? Você vai ter que adivinhar. A próxima história, 3 imagens ou uma história? A personagem principal tem uma trança enorme. Conheceu um príncipe e foi presa em uma torre. E ela dizia assim: adivinhe, o príncipe, quando olhava para ela lá de cima da torre, dizia: jogue suas tranças. Que personagem é esse? Mas a nossa história você vai ter que adivinhar. Vou te contar aqui ainda. Tem outra história. 3 imagens ou uma história? 2 irmãos foram perdidos numa floresta e eles encontraram uma casa cheia de doces. Delícia! Só que lá tinha uma bruxa que colocaram eles num caldeirão. Qual é a história? Você vai ter que adivinhar. Legal! Outra história. 3 imagens ou uma história? Adivinhe. Ovos? O cisne? E o pato? Triste. Tenho certeza que você vai acertar. 3 imagens ou uma história? Adivinhe. Um lobo mau. Uma casa na floresta, onde morava uma vovó e uma cesta de doces. Todos vão acertar, tenho certeza. Vamos pensar um pouco. 3 imagens ou uma história? Adivinhe só. Uma cama para dormir. Adivinhe só uma peça para tear, que tem uma agulha. E adivinhe só, você espetou o dedo e dormiu. Qual será a nossa história? Mas não é essa não. A nossa história será esta. 3 imagens ou uma história? Uma vaca? Feijões? E ovos de ouro? Os feijões foi trocado pela vaca. Que história é essa? Legal! Esta outra história você vai adivinhar. 3 imagens ou uma história? Adivinhe só. Um vestido lindo para um baile, uma flor mágica e xícaras e bules que falam. E tinha um personagem que era uma fera. Mas não é a nossa história, não. A nossa história de hoje tem uma surpresa. Tem uma fada que usa uma estrela. Tem uma abóbora que se transforma em uma carruagem. E na história verdadeira, tem um sapato de cristal. E um baile que no meio da festa, adivinhe só, a princesa perde o sapato. É
parecido com a história que eu vou contar para vocês. Só que na nossa história, a nossa princesa perde a luva. Que divertido! E vocês vão ouvir. Vem comigo! A nossa história é A Cinderela Surda. Ela é muito bonita, é uma adaptação. Uma pessoa reescreveu e eu vou contar para você, para vocês. Legal! Adivinhe só, Cinderela e o príncipe eram surdos e aprenderam a língua de sinais francesa quando eles eram bem pequenininhos. Cinderela era filha de nobres e aprendeu a língua de sinais. Com a comunidade surda nas ruas de Paris. O rei e a rainha contrataram o mestre Lepé para ensinar a língua de sinais francesa ao príncipe herdeiro do trono. Cinderela era uma jovem surda, linda e bondosa. Sua mãe morreu quando ela era bem pequena. O pai de Cinderela casou-se novamente, mas ficou doente e morreu. A madrasta, que tinha casado com o pai da Cinderela, era malvada e egoísta. Tinha 2 filhas que só sabiam mandar e não fazia nada. Cinderela era a única que trabalhava muito, demais. Cinderela limpava e cozinhava, mas a madrasta e as irmãs nunca estavam satisfeitas. Eram sempre chateadas. A comunicação entre elas era muito difícil. A madrasta e as irmãs só faziam poucos sinais. Não sabiam se comunicar com a Cinderela. Um dia chegou uma carta. Era um convite do príncipe para um grande baile. O príncipe queria encontrar uma moça com a qual ia se casar. A madrasta ficou toda feliz, pois queria casar uma de suas filhas com o príncipe. No dia do baile, a madrasta vestiu as 2 filhas com roupas bonitas, mas elas não ficaram bem. Elas não ficaram bem. Cinderela pediu para ir junto, mas a madrasta não permitiu. Com cara de brava, disse não para Cinderela. Cinderela implorou, triste. Por favor, deixe-me ir com vocês. Não, você não pode ir conosco. Não tem roupa bonita, disseram as irmãs. Tchau, Cinderela, tchau, Cinderela, tchau, Cinderela, chateando a Cinderela. Todas elas saíram. Cinderela ficou triste, chorando. De repente, surpresa! Apareceu uma fada atrás de Cinderela. Não chore, querida. Sou uma fada e quero ajudá-la. Você vai ao baile. Com roupa bonita.
com luvas e uma linda carruagem com um condutor. Disse a fada, em língua de sinais, para a Cinderela. Cinderela arregalou os olhos, vibrou, feliz da vida, porque tudo estava se transformando. Assim, a fada transformou a roupa simples de Cinderela em um lindo vestido de baile. Colocou suas mãos, adivinhe só, pediu que ela levantasse e colocou luvas. Transformou a abóbora, bem gigante, em uma carruagem. O gato, em um cavalo. E a fada sinalizou: atenção, à meia-noite você deverá voltar para casa, pois nesta hora a mágica acabará. Agora vai, divirta-se muito. Vá, Cinderela. Cinderela chegou atrasada na festa e chamou a atenção de todos, principalmente do príncipe, porque ela estava linda. O príncipe foi ao encontro de Cinderela, estendeu-lhe a mão, convidando-a para dançar. Cinderela sinalizou: sou surda. E o príncipe, surpreso, arregalou os olhos e respondeu em sinais: eu também sou surdo. Felizes, o príncipe e a Cinderela dançaram, conversaram a noite toda, sem perceber o tempo passar. Cinderela havia esquecido o que a fada tinha lhe falado. De repente, Cinderela olhou para o relógio da parede e viu que já era quase meia-noite. Com medo, ela fez o sinal de tchau, tchau, tchau e saiu correndo. O príncipe segurou sua mão e ficou com a luva, enquanto ela tentava sair correndo. Os ponteiros do relógio se juntaram, marcando meia-noite. Din-dom, din-dom, din-dom. Desesperada, Cinderela correu para a carruagem. Espere, espere, aqui está a sua luva, sinalizou o príncipe. Sem conseguir alcançá-la, ele viu Cinderela entrar na carruagem, que partiu desesperadamente. No dia seguinte, o príncipe pediu que todas as casas do reino fossem visitadas, até que a moça surda fosse encontrada. Os empregados do palácio procuraram muito, testando a luva em várias moças ao redor do castelo. Já estavam quase que cansados, quando bateram à porta da casa de Cinderela. Entre, por favor. Aqui temos duas moças surdas, mentiu a madrasta. As irmãs testaram, colocaram a mão na luva, mas não serviu. Não era delas. O funcionário percebeu Cinderela na cozinha e perguntou: quem é aquela moça? Quem é aquela moça? Ela é apenas uma empregada surda, disse a madrasta. Sinto muito, senhora. É ordem do príncipe que todas as moças surdas do reino experimentem a luva. Venha, menina! Venha, menina!
tocando em seu ombro e sinalizando, o funcionário chamou Cinderela. Todos ficaram surpresos. Oh! Quando viram a luva entrar perfeitamente na mão de Cinderela. O príncipe e Cinderela casaram-se e foram felizes por muitos anos. E até hoje contam as pessoas que Cinderela e o príncipe estão felizes. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Mas a nossa história não termina aí. Vocês sabiam que na história da Cinderela surda tinha um gato? O nosso gato, ele tem um som. E você pode fazer. Mas vocês sabiam que na nossa história, a fada madrinha da Cinderela transformou o gato em um cavalo? Isso porque ele ia levar Cinderela para o baile. E você pode fazer o seu cavalo com papelão, garrafas PET, olha só. E você pode desmontar e pode brincar. Mas você não quer fazer o cavalo, não? Você quer fazer o gato? Pois eu te ensino. Eu peguei um papel e desenhei a silhueta que fica em volta. Fiz frente e costa. E você também pode fazer. E os olhos, o nariz e a boca, você pode desenhar do seu jeito. Essa é uma atividade que você pode fazer sozinho. Depois você recorta, vai colorir e vai brincar. E aí, eu vou te dizer uma coisa, você vai se divertir muito, porque você vai participar do baile da Cinderela, dançar com a Cinderela e o príncipe. Como eu disse, a nossa história teve começo, meio e fim. Um beijo no meu e no teu coração com Jasmim. Tchau, tchau, tchau.